Olá, minha amiga, seja muito bem-vinda de volta a mais um dia, a mais uma aula. Antigamente eu falava que era mais uma dica, mas eu não vou mais usar essa terminologia aqui. Seja muito bem-vinda para mais uma orientação técnica de como proceder diante de algum possível manejo clínico que apareça para você. Eu não sei se você atua na atenção básica, no alojamento conjunto, na sala de parto, se porventura você é profissional de saúde ou não, mas eu estou aqui para lhe empoderar, lhe dizer assim, lutar pela amamentação é possível, empreender na amamentação é possível, fazer dessa luta e desse empreendimento uma causa é sim possível. E eu sou a prova disso e estou aqui para lhe dizer que o que eu puder fazer para você aprender mais, eu vou fazer. Inclusive usar meus dons e meus talentos artísticos, porque você já viu que na aula de hoje, marmota à vista. Mas vamos aqui conversar devagarzinho para você entender o que é nosso momento aqui juntinha hoje. Bom, chegou uma aluna conversando comigo e disse: titia, estou precisando de uma mentoria individual para compartilhar um caso antes de ir para essa assistência. Gente, a mentoria individual é uma prática comum dentro do Consultora Faixa Preta. Funciona assim, a aluna já tem segurança, já faz seu atendimento presencial, online, já atende no ambulatório, já atende consultório, enfim. Mas ela está diante de algo novo, alguma coisa no radar dela gritou, pi, 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 socorro, emergência, preciso me preparar de forma diferente. E foi assim que aconteceu e originou uma mentoria individual e que eu tô trazendo um trechinho para você hoje para que você possa entender detalhes dentro do manejo clínico que fazem muita diferença para que uma amamentação possa ou não ser estabelecida, mas é claro que a gente luta para que essa amamentação de fato possa seguir estabelecida, possa fluir, ser bom para a mãe, ser bom para o bebê, trazer benefício ali para o binômio e, por que não dizer, para a sociedade como um todo. Bom, sem mais delongas, vamos direto ao caso que hoje eu estou aqui para trabalhar com você sobre um manejo clínico em uma situação de hipergalactia. Alguma vez na tua vida tu já ouviu esse termo estranho? Hipergalactia, hiper muito. Galactia, né? A gente já tá falando ali da produção de leite. Então, um cenário onde existe muita produção de leite. Vou compartilhar contigo que para mim é um dos maiores desafios da nossa assistência. O identificar por que o corpo perdeu o padrão, perdeu o quanto precisava produzir. Por que o corpo está produzindo em excesso? Então é imprescindível que você faça um bom histórico, que você consiga compreender quais são os fatores relacionados nesse atendimento e que podem sim estar ocasionando essa situação. E aí, deixa eu compartilhar contigo. Priscila solicitou uma mentoria individual e disse: titia, vou dizer para você, tá? Alguns detalhezinhos. Um bebê que estava internado na NEO, ao nascer, foi internado na neonatal, melhor dizendo. Foi um bebê a termo, mas que estava pélvico, teve uma complicação ali na hora da extração, na cesárea, e acabou indo para NEO. Ficou lá na UTI NEO por 5 dias e nesse período, enquanto o bebê esteve lá na NEO, a mãe começou a cuidar da cadeia de lactação. Vou confessar para você aqui duas coisas. Primeiro, é essencial que qualquer profissional que atue em uma unidade de terapia intensiva neonatal tenha clareza sobre a cadeia de lactação materna. Porque olha o que muitas vezes acontece. Esse neném foi internado, tá lá na NEO. E aí tá tendo cuidado com o neném, mas e quando o neném sair? O que ele vai encontrar? Será que era um bebê pré-termo? Será que era um bebê a termo que teve alguma complicação? Será que, independente da razão pela qual ele foi levado para aquela unidade de terapia intensiva, eu digo para você que são mínimas as situações de contraindicação de amamentação. Então, o que eu entendo? Que a maioria dos bebês que estão na UTI NEO alta poderiam receber o melhor alimento do mundo,
se houvesse esse alimento no corpo da mãe. E por que eu estou te dizendo isso? Porque ao ser internado, muitas vezes o bebê não vai extrair o leite do seio da mãe. Ou mesmo vai fazer essa extração com intervalos muito longos. Assim, a mãe pode ir para o horário de visita às 9 da manhã e às 4 da tarde. Pronto, nesses 2 horários a mãe vai, faz uma ordenha mamária, conseguiu tirar 2 ml, 5 ml, coloca lá, deixa para o bebê dela. Mas e o resto do dia? E o período da noite? Será que o não retirar leite tem impacto sobre essa produção? E sim, tem um impacto tremendo sobre a produção desse leite. E o que eu quero conversar com você hoje é exatamente um caso oposto. Um caso em que houve uma hiperprodução. Mas não foi algo natural, fisiológico. O corpo disse, uau, eu vou trazer bastante desconforto para essa mulher e torturar ela. Não. Vem comigo, vamos aqui compreender alguns detalhes desse caso. Tá aqui o pepetão, certo? Tá aqui os alvéolos, até aqui tudo bem? Lactogênese 2 está acontecendo, ou seja, o colostro está sendo drenado, a mãe está fazendo ordenha, o reflexo de ejeção está acontecendo e o leitinho está saindo. Entre o 2º e 5º dia de vida do bebê, é esperado que aconteça a lactogênese 3. Lactogênese 3 é essa que, ao acontecer, vai ser estimulada a produção de leite, né? À medida que o neném extrai um maior volume. Peraí que eu estou me desconcentrando, que eu estou guardando aqui os alvéolos do pepetão, viu? Mas tudo bem. E aí, meu povo, o neném tá sugando, tchuc, 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 tá estimulando a produção. À medida que ele extrai leite, o que acontece aqui dentro da mama? Fator inibitório de lactação diminui, e aí já é bom, o cérebro já entende que tem que produzir mais, e também vamos ter uma diminuição da pressão alveolar, e o cérebro também entende, posso produzir mais. No entanto, quando o bebê está internado, isso raramente acontece. Mas essa mãe, a qual nós vamos conversar agora, tinha uma coisa muito interessante no cenário da assistência dela e que veio desencadear essa hiperlactação. E vamos conversar aqui, detalhe por detalhe, de como proceder um caso assim. Mas antes, escuta aí, contado a partir da própria aluna, o que era o cenário que ela estava prestes a ser inserida e atuar. Escuta um pouquinho. Então, tô com um caso de hiperlactação. Uma paciente que me procurou ontem, na verdade, ela é amiga, muito amiga de uma médica que trabalha comigo, uma GO, que me indicou para ela, porque ela já fez algumas consultorias já, fez 4 sessões de laser para lesão mamilar e passou por 3 consultoras, pelo que ela me explicou. E tá com uma hiperlactação muito significativa, tá com dor, um bebê de 22 dias, foi um parto cesáreo, um bebê pélvico, que teve uma dificuldade na extração, e aí esse bebê acabou indo para UTI NEL, ficou 5 dias na NEL, e ela ficou fazendo uso da bombinha para poder fazer a extração, para dar o leite dela para o bebê na NEL. E aí ela acha que nisso acabou, né, desengatilhando aí essa hiperlactação. Ela mesma falou sobre isso, né? Ela falou, eu tenho certeza que foi o uso excessivo que eu fiz da bomba, porque eu ficava, para extrair bastante, eu ficava o tempo todo, eu ficava 40 minutos na bomba, 1 hora, e me dava um intervalo de 1 hora, 1h30 só, para ter bastante leite para extrair, para deixar para ele. Bom, minha amiga, você já viu, nesse momento, acho que você já matou a charada. E andaram como é que um bebê de UTI a mãe tá hiperlactando? Gente, hiperestimulando. Você já viu aí nesse cenário, e eu vou afastar aqui esse pepetão e vou trazer outra coisa para te mostrar. Você viu isso aqui nesse cenário, tá? Uma desmamadeira elétrica. Qual é a função da desmamadeira elétrica? Desmamar. Retirar o leite que está dentro do alvéolo. Mas vamos para os detalhes, porque não foi à toa que eu fiz um balão lindo para te mostrar. Pepetões, tá? E eu juro para você que são os pepetões. E esse neném ia estimular talvez 5 minutos, dormia 20 minutos, estimulava mais 3, dormia 2 horas, estimulava mais 10 minutos, dormia 40 minutos, voltava para o peito. Isso ia ser uma rotina de um recém-nascido. Mas nesse caso, você viu que a mãe estava utilizando a desmamadeira elétrica
por 40 minutos, com intervalos de a cada 1h30. E aí eu quero conversar com você sobre algumas características e eu quero que você observe aqui. Eu vou ligar a minha desmamadeira elétrica e vou posicionar aqui em um dos pepetões. Deixa eu ver aqui, vou posicionar nesse aqui, tá bom? Quando a gente liga, e ó, sempre bem centralizado no mamilo, quando a gente liga a desmamadeira elétrica, ela normalmente vai ter uma função inicial de massagem, que é essa aqui, ó. Então vamos lá, a desmamadeira elétrica está massageando, que é o primeiro estágio, tá? Nesse momento, eu vou contar para vocês. Ela vibra e ela faz uma sucção discreta, certo? Então, ó, se ela tá vibrando e fazendo uma sucção discreta, o que ela tá fazendo? Ela tá fluidificando o leite que está aqui dentro para, num posterior momento, partir para a extração. Titia, qual é essa primeira função? Fluidificação do leite materno. Só vai começar a extrair depois que o leite estiver fluidificado. E agora vem um detalhe importantíssimo. Eu vou antecipar os fatos para você. Eu vou aqui colocar a desmamadeira para ela passar logo para o modo desmame para você compreender aqui o que está acontecendo. Olha aqui, ó. Peraí. Você consegue visualizar aqui, ó, ela puxando o mamilo, ó. E esse barulho de fundo, acredite, é a minha desmamadeira, tá? Bom, olha aqui. Ela puxando, fazendo a sucção. E isso aqui, se fosse um seio, teoricamente, ela estaria extraindo algo. Mas aqui vem o detalhe tchan da nossa conversa. Minha amiga, ao fazer essa estimulação e essa extração durante a lactogênese 3, durante a pojadura, a mulher está sinalizando por meio da pressão feita no mamilo, está sinalizando para o cérebro que pode produzir muito, porque o bebê precisa de muito. E aí começa a entrar numa bola de neve, ó. Porque ela estimula muito, reflexo neuroendócrino dispara muito, exige, né, libera muita prolactina, libera muita ocitocina, diminui a dopamina, então a gente está estimulando a cadeia de produção, está conseguindo extrair adequadamente, só que está extraindo muito mais do que o bebê extrairia. E aí a gente começa a entrar numa rede de complicações. E essa série de complicações vai trazer o que para esse cenário? Preste atenção, subiu prolactina, uhul, lá vem leite para o cenário. Subiu a ocitocina, foi liberada na corrente sanguínea a ocitocina. O alvéolo está ejetando esse leite que está sendo produzido. Desceu a dopamina, não tem mais ninguém competindo com a prolactina, leite que vai ser produzido. Mas para e pensa, porque o que a priori é removido com uma bombinha elétrica, depois vai ser removido por um bebê. O que primeiro é removido a cada 40 minutos de estimulação, a cada 1h30, depois vai ser removido por um bebê extraído, melhor dizendo, por um bebê real. E aí, titia, o que vai começar a acontecer? Gente, as mamas vão ficar engurgitadas, pesadas, doloridas, com a produção lá em cima, e tudo isso porque aconteceu uma hiperestimulação. Se não tivesse tido essa hiperestimulação, é muito provável que a gente estivesse dentro de um cenário ideal. Então, o que eu estou chamando tua atenção aqui? Porque muitas vezes nós estamos diante de complicações do manejo clínico à amamentação quando um bebê está na UTI neonatal. Seja porque a mama não foi estimulada de jeito nenhum e essa mulher vai ter um atraso de lactação, vai ter uma hipogalactia, ou seja, num caminho contrário, quando ela não tem a orientação, está utilizando essa ordenhadeira elétrica, essa bombinha elétrica muitas e muitas vezes com o propósito de extrair o maior volume possível, afinal, na cabecinha dela, naquele momento, pode ser a única coisa que ela está podendo fazer pelo bebê. E, gente, se for pouco ou se for muito, temos problemas. Então, qual o nosso papel nesse cenário? Encontrar um padrão ideal, que não traga desconforto para essa mulher. E o primeiro passo, antes da gente pensar em falar sobre manejo clínico, auxiliar essa mulher com essa produção muito acentuada, a gente tem que entender o que está ocasionando e retirar
esse fator do cenário. Porque se a gente não fizer a retirada desse fator do cenário agora, certamente mais problemas virão. Problemas do tipo leite que está ficando acumulado, está ficando com maior quantidade de gordura, está fazendo obstrução de ducto na saída, está fazendo obstrução de ducto, o leite que está ficando retido, vai complicar, pode entrar num processo inflamatório, apresentar uma mastite. Então, ó, sabe que o meu fantástico mundo de Bob aqui já vai aparecendo tudo que pode acontecer. Então, o nosso papel primordial vai ser prevenir uma complicação. E como é que a gente vai começar a prevenir qualquer tipo de complicação? Retirando o utensílio que está desencadeando. E aí você olha para mim com esses olhos, sem uma gota de amor e diz, mas titia, não é isso que está salvando essa mulher? Não é isso que está trazendo conforto? Não é tirar esse monte de leite que está sendo produzido? Presta atenção. Quanto mais tirar, mais vai produzir. Como é que a gente sinaliza para o cérebro que está sendo produzido em excesso? A partir do aumento da presença do fator inibitório de lactação. Então, se o leite está ficando armazenado por um tempinho um pouco maior, o cérebro já está entendendo que algo está estranho. E se a pressão dentro do lactócito, ou seja, dentro do alvéolo, né, pressionando o lactócito, que é aquela célulazinha que origina o leite posteriormente. Então, quando isso acontece, a gente começa a permitir que o corpo tenha um maior equilíbrio nessa cadeia de produção. Então, relembra comigo, desmamadeira elétrica é de Deus? Eu não tenho a menor dúvida, é de Deus sim, mas a gente tem que saber o momento certo de utilizar, o momento ideal de trazê-la para um contexto de assistência. Porventura, se a gente quisesse estimular a produção, seria incrível. Mas nesse caso, onde a gente já tem uma hiperlactação, manter esse utensílio na conversa vai trazer muito mais desafio para o estabelecimento dessa amamentação. Então, espero que você tenha gostado, que você tenha se divertido, que fichas tenham caído, que você tenha lembrado de todas as vezes que as pessoas passaram perto de você e falado assim, é só usar a bombinha que resolve. A partir de agora, você já está empoderado e você já entende quando é que uma bombinha é bem-vinda ou uma bombinha elétrica não é bem-vinda para esse cenário, para esse contexto. Mas para lhe dizer que eu não fui tão malvada, né, nunca seria, o que a gente faz quando essa mulher estiver muito desconfortável? A gente pede para ela massagear a mama e ordenhar manualmente, retirando apenas o excesso desse leite que está trazendo dor ou desconforto. Mas não vamos pedir para essa mãe fazer o que a gente chama de esgotamento da mama, né? Retirar tudo que está sendo produzido a fim de evitar uma hiperestimulação. Espero que tenha feito sentido para você, que você esteja gostando, que você esteja aprendendo. E se fez sentido para você, por favor, curta. Não esqueça de seguir o canal, especialmente porque ao fazer isso, você também estará promovendo a amamentação. Porque quanto mais pessoas curtirem esse vídeo, mais ele vai chegar naquelas pessoas que de fato precisam dessa informação. Então, ó, beijo da tia, juízo, comportamento e fica ligado. Bye, bye!